Olá, bom dia para você, bem-vindo à edição do Jornal Antes do Almoço desta quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. Hoje nós vamos falar sobre os incêndios que assustaram a Imperatriz na terça-feira. Uma escola pública foi incendiada e também ônibus de circulação municipal. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar os casos e a gente te passa todas as informações. Prefeitura de Imperatriz anuncia a abertura do período de veraneio aqui na cidade. Tem os números do Covid-19 no Maranhão e a volta aos treinos do time do Imperatriz. Essas e outras informações a partir de agora, ao vivo, aqui no Jornal Antes do Almoço. Informação com credibilidade e de forma simples. Então, seguimos com o nosso Jornal Antes do Almoço. Agora eu já chamo ao vivo a nossa repórter Ananda Portilho, que tem os principais destaques que eu já falei hoje no início aqui do nosso jornal. E a gente começa falando sobre os incêndios. Vamos começar pela escola estadual. O que aconteceu lá, Ananda? O que a gente já tem de informação até agora? Pois é, Mônica, bom dia a você, bom dia ao nosso seguidor. Foi, de fato, uma noite de muita movimentação aí. A gente teve 2 incêndios registrados pelo Corpo de Bombeiros. O primeiro aconteceu aí por volta de 7h43 da noite, lá no Colégio Amaral Raposo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo ele começou em cadeiras, né? O fogo ele foi colocado em cadeiras e o próprio vigia da unidade conseguiu controlar essas chamas. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, só fez de fato ali o trabalho final e deixou a cena, né, para a polícia fazer seu trabalho também de perícia. A gente vê agora uma imagem, essa imagem é do Antônio Pinheiro, do blog Notícia da Foto, né, de um dos documentos que foi queimado. A gente tem também imagem de cadeiras que também foram queimadas. Segundo informações do vigia, quando ele percebeu uma movimentação estranha, ele já viu pelo menos 3 homens carregando galões de gasolina, né, já colocando nas cadeiras e colocando fogo. E, de fato, foi uma situação assustadora. Ele disse que estava trancado na sala e ficou trancado na sala porque também ficou com medo de ser atacado. O Corpo de Bombeiros informou que ainda não pode indicar as causas reais desse incêndio, porque, como eu disse, precisa ser feito todo um trabalho de perícia para que seja, então, aí apontado, né, quais foram realmente as causas desse incêndio, onde ele começou, se realmente foi criminoso e, claro, para ajudar na identificação das pessoas que fizeram tudo isso. Mônica? Situação complicada, né, Ananda? Situação muito triste mesmo, porque a gente está falando de patrimônio público, dinheiro público sendo desperdiçado por uma questão de vândalos, por um crime mesmo que aconteceu. É claro que as investigações elas já foram iniciadas, a gente vai já falar sobre isso, mas aí, horas depois, uma outra situação também assustou próximo ao bairro Bom Jesus, que foi um incêndio de ônibus da rede de circulação municipal, não é isso? Outro caso assustador e que não é comum aqui na nossa região. Pois é, Mônica, foi uma notícia realmente que pegou muita gente de surpresa, acho que todo mundo de surpresa, a própria polícia, o Corpo de Bombeiros e principalmente os passageiros que estavam nesse ônibus que faz aí a linha dentro da cidade, era a linha Bom Jesus, né, ali para a localização da UFMA, né, que concentra aí o campo de medicina e outros cursos. E esse incêndio aconteceu por volta de 10 horas da noite, segundo também informou o Corpo de Bombeiros. A gente também vê nessa foto a situação que o ônibus ficou, ele realmente foi todo incendiado, ele pegou fogo, o Corpo de Bombeiros, quando chegou mesmo, só fez o trabalho aí de resfriar esse veículo, porque ele já tinha sido todo consumido por chamas. Essa foto também é do blog Notícia da Foto, do nosso amigo Antônio Pinheiro. O motorista do ônibus relatou que pelo menos 4 homens entraram no ônibus, né, anunciaram que queriam que as pessoas descessem do ônibus e ainda roubaram o celular do motorista. Depois que as pessoas desceram, que eles recolheram o celular do motorista, eles colocaram, então, fogo nesse veículo. Ninguém ficou ferido, realmente a única perda foi o ônibus, né, perda material foi o ônibus e o celular do motorista. Hoje, pela manhã, nós conseguimos falar com a Ratrans, que é a empresa que explora o transporte público aqui em Imperatriz. A empresa disse que ainda está tentando entender também o que aconteceu e disse que hoje oficiou a PM, né, a Polícia Militar,
para que preste um serviço de escolta, para que essa linha volte a operar à noite, porque a empresa está com medo de que outros episódios como esse voltem a acontecer nessa linha do Bom Jesus. Mônica. É claro que o que todo mundo quer saber é por que isso tudo aconteceu, qual a motivação disso. E uma outra pergunta que está sendo muito recorrente nos comentários no nosso feed, quando a gente postou o início dessas informações, quando tudo aconteceu, é se há alguma relação entre o caso da escola e o caso do ônibus. Ananda, a Polícia Civil já abriu inquérito, já existe alguma informação nesse sentido? Mônica, ainda é muito cedo, né, para a gente falar em relação entre esses crimes. É claro que por causa aí da semelhança, o motorista também relatou que os homens chegaram com galões de gasolina, assim como o vigia lá da escola Amaral Raposo relatou. É claro que levantam-se várias dúvidas. E aí entra, de fato, o trabalho da Polícia Civil, que é o de investigação. Essa investigação está a cargo da Delegacia Regional, está sendo conduzida pelo próprio delegado regional, Ederson Martins, e eles querem, de fato, saber se há relação. Por enquanto, o doutor Ederson disse que ainda não pode dar nenhuma declaração. Eles trabalharam a noite inteira, mas ainda é muito cedo para dizer se há algum indício de relação entre esses incêndios. Fato é que os inquéritos já foram abertos e estão sendo investigados. Mônica. E lembrando que aqui no Imperatriz Online nós temos uma relação direta de fonte e de jornalistas com a Polícia Civil, também com a Polícia Militar, já que a Ratrans, a empresa responsável pelo transporte na rede municipal Imperatriz, solicitou escolta. Quando tiver essa resposta, a gente vai divulgar nas nossas redes e também quando tiver novidades da investigação da Polícia Civil, nós temos fontes diretas, informações com credibilidade, informações apuradas para a gente divulgar também para você, nosso seguidor, em primeira mão nas nossas redes. Ananda, obrigada pelas informações até agora e você, nosso seguidor, não saia daí. A gente volta já após o intervalo com informações sobre o boletim epidemiológico do Covid-19 aqui no Maranhão e também notícias da abertura das praias. É já já. Sabor e a cor permaneçam fiéis aos padrões mais nobres. Graças à tradição e experiência de quem guarda na memória e no paladar há mais de 50 anos o sabor inesquecível e encorpado do café brasileiro. Café Viana, sabor e qualidade em dobro. Estamos de volta com a edição desta quarta-feira, ao vivo no Jornal Antes do Almoço, aqui no Imperatriz Online. Lembrando que você nos acompanha neste momento ao vivo pelo Instagram, Facebook, YouTube e pelo site do Imperatriz Online. E logo após a edição de hoje, você acompanha tudo tanto no YouTube quanto no IGTV do Imperatriz Online. Muito obrigada sempre pela sua companhia. Volto a chamar a nossa repórter Ananda Portilho, que tem mais informações para a gente. Ananda, voltamos agora falando sobre o boletim epidemiológico do Covid-19 aqui no Maranhão. A gente chegou em um momento que os números vêm diminuindo, mas ainda precisa ter preocupação. Como estamos hoje? Pois é, Mônica, o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, que é fechado todos os dias ao meio-dia, né, o boletim de ontem, revelou que nenhuma morte foi confirmada ou registrada no período de 24 horas aqui em Imperatriz.
Nesse mesmo período, a gente teve 62 pessoas recuperadas, o que é um dado muito positivo, né? 62 pessoas receberam alta do tratamento para a Covid-19 e também dentro dessas 24 horas nós tivemos apenas 6 casos confirmados e continuamos com 116 casos ativos, ou seja, pessoas que continuam em tratamento pela rede municipal de saúde. Imperatriz soma 4.549 casos confirmados desde que começou a pandemia. Falando da ocupação dos leitos, nos leitos estaduais, a ocupação está em torno de 60%, tanto para leitos clínicos quanto para leitos de UTI. Já no hospital de campanha do município, a ocupação de leitos clínicos é de menos de 10% e a ocupação de leitos de UTI é de 50%. Lembrando também que a gente teve a desativação de algumas dessas alas especiais para a Covid-19, então esse novo percentual de ocupação já leva em consideração a redução das vagas. Falando de Maranhão, em 24 horas, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmadas 38 mortes no estado. E também, nesse mesmo período, foram mais de 1.200 novos casos da doença confirmados. E a gente faz um alerta, porque nós já tínhamos dito aqui que o coronavírus agora se espalha no interior do estado. São Luís, na região ali da Grande Ilha e Imperatriz, concentram a quantidade mínima. Foram cerca de 86 casos no último boletim. E todo o restante, mais de 1.100 casos, foram de fato confirmados nas outras regiões do estado, no interior do estado. O Maranhão soma 108.154 casos confirmados de Covid-19 e 2.778 mortes. Mônica. Tá certo, Ananda. Números que a gente precisa acompanhar. É uma situação que deve continuar até o fim do ano, até o ano que vem, até que a vacina ela esteja disponível para toda a população brasileira, que ainda deve demorar alguns meses. Então, essa vai ser nossa realidade de adaptação, de atualização desses dados, porque é a partir desses dados que os governos, tanto federal, estadual, quanto municipal, que esses governos tomam decisões como liberações, como novos decretos, e aí veio mais uma mudança. A Prefeitura de Imperatriz divulgou ainda extraoficialmente, mas a divulgação foi feita pelo prefeito municipal, Assis Ramos, que vai ter sim período de veraneio aqui na cidade, não é isso? Pois é, Mônica, inicialmente a Prefeitura tinha anunciado o cancelamento, né, do período oficial de veraneio, que é quando as praias recebem estruturas aí do município de Imperatriz, né, os barraqueiros recebem toda a assistência e as orientações aí para atuarem durante esse período nas praias, que realmente atraem bastante público. Mas ontem o prefeito aparentemente voltou atrás aí dessa declaração e disse que vai ter período de veraneio, vai reabrir as praias, e ele disse o seguinte, abre aspas, de maneira cautelosa, com todos os cuidados necessários, iremos liberar as praias em Imperatriz. Vamos flexibilizar o funcionamento das barracas, mas já antecipamos que este ano não serão realizados shows. Fecha aspas. Essa declaração foi dada em entrevista a uma rádio local e posteriormente foi postada no próprio perfil do prefeito Assis Ramos no Instagram. Portanto, Imperatriz deve sim ter período de veraneio, mas, claro, diferente aí do que a gente viu nos outros anos, não tem programação de shows, por exemplo. Eles devem liberar somente para as barracas que vendem comida mesmo nas praias. Mônica. É isso, Ananda. A gente acabou de entrar, inclusive, no site da Prefeitura para ver se já tinha alguma novidade desse decreto, dessas informações. Ainda não tem nada detalhado, mas já confirmado pelo próprio prefeito de Imperatriz. Agora, o que voltou mesmo foi a atividade no time do Imperatriz, o Cavalo de Aço, não é isso? Pois é, Mônica, o Cavalo de Aço voltou de fato aí a todo vapor, né? Foi um dos grandes clubes do Maranhão que demorou a retornar por causa da situação financeira que era delicada, mas já começou a segunda-feira fazendo testes de Covid, né? Continua fazendo ao longo dessa semana e ontem já retomaram os treinos. Eles estão treinando no CT do JV Lideral, são treinos fechados, inclusive para a imprensa, para preservar jogadores, comissão técnica, todos os funcionários do clube envolvidos aí nesses treinamentos, a própria imprensa e também a comunidade. Então a gente sabe que os torcedores
gostam de acompanhar esses treinos, né? Tinham o hábito de participar desses treinos, de observar aí antes dos jogos, mas desta vez não será permitido, porque ainda estamos em pandemia e o clube realmente retomou as atividades para que possa cumprir o seu calendário, né? Que possa continuar sua temporada 2020, mas tomando todos os cuidados aí para que não haja a disseminação do novo coronavírus. Mônica. Isso mesmo, Ananda. A edição desta quarta-feira do Jornal Antes do Almoço, finalizando mais uma vez com informações do time do Imperatriz, que todo dia está tendo uma novidade. Tomara que siga assim e volte aos campeonatos, mas de forma segura, se adaptando a esse novo momento. Ananda, sorteio do iPhone continua lá no nosso feed, não é? Basta acessar a foto oficial, seguir todas as regras e participar. Pois é, Mônica, muito simples para participar, já tem muita gente participando. Basta curtir a foto oficial, seguir os nossos patrocinadores e se você quiser um brinde aí extra, você só tem que se inscrever no nosso canal do YouTube. Portanto, vai lá no nosso feed, procura essa foto oficial que você vê agora na nossa tela e participe, porque não é todo dia que você pode ganhar um iPhone 8 Plus, Mônica. Só o Imperatriz Online para fazer isso mesmo pelos seguidores. Aqui você fica bem informado, informações com credibilidade, bem apuradas e ainda pode ganhar um iPhone participando desse sorteio. Ananda, muito obrigada por hoje. A gente se vê amanhã, quinta-feira. Eu que agradeço, Mônica. Amanhã estamos de volta. E a você, nosso seguidor, nosso agradecimento especial de todas as manhãs aqui no Jornal Antes do Almoço. Lembrando que no fim de tarde, às 5h45 da tarde, você tem outras notícias de Imperatriz, da região, do Maranhão e de todo o Brasil. A gente se vê amanhã. A família Café Viana cresceu e está ainda melhor. Cada etapa da fabricação foi aprimorada cuidadosamente para garantir que o aroma, o sabor e a cor permaneçam fiéis aos padrões mais nobres. Graças à tradição e experiência de quem guarda na memória e no paladar há mais de 50 anos, o sabor inesquecível e encorpado do café brasileiro. Café Viana, sabor e qualidade em dobro.